Olá, neste applet nós vamos considerar a superposição de duas ondas. Nós temos uma onda Y1 representada em azul e uma onda Y2 representada em vermelho, e essas duas ondas se superpõem, ou seja, elas se somam, obtendo a onda resultante representada aqui em preto. Inicialmente, vamos considerar que as duas ondas possuem a mesma frequência. Então, quando isto acontece, nós temos a superposição das duas ondas. Você observa que enquanto a bolinha azul sobe e desce, a bolinha vermelha faz o mesmo movimento, de modo que elas sempre estão superpostas uma sobre a outra, e com isso a onda resultante tem uma amplitude que seria a soma algébrica das duas ondas Y1 e Y2. Se as duas tiverem a mesma amplitude, a amplitude da onda resultante será duas vezes maior. Se uma tivesse uma amplitude 1, por exemplo, e a outra tivesse amplitude 3, a onda resultante teria uma amplitude 4. Então, você observa o movimento periódico, a superposição das duas ondas dá como uma onda resultante, a que está mostrado na figura em preto. Agora, vamos dar uma pausa e considerar uma segunda situação. Vou dar um reset para que se volte à condição inicial. Vamos observar um movimento, um fenômeno chamado de batimento. Esse fenômeno ocorre quando uma onda tem uma pequena diferença de frequência em relação à outra. Por exemplo, agora eu vou considerar que a onda 2 terá uma frequência de 505, enquanto que a onda 1 tem uma frequência de 500. Aparentemente não deveria acontecer nada, uma frequência muito pequena, mas vamos observar o que acontece quando você faz a superposição dessas duas ondas. O fenômeno, praticamente você não consegue ver diferença, mas você observa que com o passar do tempo a onda resultante ela está diminuindo de amplitude. Só que como essa frequência é muito pequena, essa diferença de frequência é muito pequena, essa mudança, essa diminuição da amplitude da onda resultante vai demorar bastante para acontecer. Você observa que a gente já começa a ver a mudança de amplitude da onda resultante. Está diminuindo a proporção que o tempo passa. Do mesmo modo, nessa figura ainda da onda resultante, você observa que existe uma linha azul representando uma camada que está encobrindo essa onda resultante abaixo e acima. Então, você vai observar, agora já dá para perceber que a amplitude da onda resultante está diminuindo e, obviamente, ela deverá chegar a uma posição em que a amplitude é igual a zero. Então, isso já está acontecendo, você pode observar, e a partir daí ela voltará a aumentar. Então ela está ainda chegando na posição em que a amplitude é igual a zero. Então você observa que nesse ponto aqui a amplitude da onda resultante é igual a zero, e a partir desse momento ela começa mais uma vez a aumentar. A superposição aqui, as duas ondas estão casando uma com a outra, de modo que você tem uma superposição das duas ondas. Eu deveria ter parado um pouco aqui atrás para a gente observar que exatamente no momento em que a amplitude é igual a zero, uma está no máximo e a outra bolinha está no mínimo. Infelizmente isso passou, mas eu vou parar, porque nós já observamos esse fenômeno conhecido como fenômeno de batimento. Eu vou aumentar um pouco a frequência, de modo que nós tenhamos um efeito mais visível. Então eu vou colocar aqui 515 para a segunda onda. A segunda onda tem uma frequência maior do que a primeira. Então vejamos o que vai acontecer. Então, vou dar um reset aqui para a situação voltar ao início. Agora aqui nós já temos uma visão melhor, né? Então você observa que as frequências, as ondas se superpõem, né? Então, um fenômeno conhecido como fenômeno de superposição, mas a proporção que o tempo vai passando, as ondas vão diminuindo, a onda resultante vai diminuindo de amplitude. As ondas originais permanecem com a mesma amplitude. Vou tentar parar exatamente na posição em que
a amplitude da onda resultante é igual a zero. Tá chegando aí o ponto e eu vou parar aqui. É quase consegui. Passou um pouquinho, mas dá para você perceber que elas estão bem simétricas em relação à outra, quase bem simétricas. Aí eu acho que ainda vai dar para parar um pouquinho mais na frente. Opa, passou. Bom, de todo modo você observa que nesse instante aqui a onda azul teria uma amplitude negativa e a onda vermelha teria uma amplitude positiva, de modo que quando você somar essas duas grandezas, você obteria um resultado igual a zero. E a partir daí, elas voltam a se superpor, né, fazendo com que a amplitude aumente até chegar mais ou menos nesse ponto aqui, onde você terá uma amplitude máxima, né? Por exemplo, nesse ponto em que as ondas vão se superpor, as duas estando do mesmo lado, né? Isso está acontecendo, mas tem uma pequena diferença, uma está adiantada em relação à outra. Você vê que a onda vermelha está um pouquinho adiantada em relação à onda azul, mas tem um ponto em que elas param exatamente na mesma posição. Acho que eu consegui parar aqui. Então você observa que as duas ondas nessa situação aqui, nesse instante, elas se superporam, fizeram a superposição em que a soma dá uma amplitude máxima e aí o fenômeno continua. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno de batimento, e essa envoltória que aparece em azul aí, que a gente não está vendo perfeitamente devido à diferença de frequência ser relativamente pequena, e dizemos que essas duas ondas estão moduladas. A onda resultante é uma onda modulada. Vamos aumentar um pouco a frequência para ver esse fenômeno de modulação. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 550 para a onda 2. Vou dar um reset. Pronto. Aí já dá para você perceber exatamente o fenômeno de modulação. Quer dizer, é como se você tivesse uma onda se propagando com essa forma que está representada aqui em azul. Então você tem uma onda modulada, quer dizer, a superposição das duas ondas deu uma onda modulada que você observa aqui, né? Então esse fenômeno é conhecido como fenômeno de modulação. Isso acontece devido à diferença de frequência entre as duas ondas. O fenômeno de batimento ocorre quando a diferença de frequência é muito pequena, né? Então aí nós podemos observar, dá para ver um efeito melhor, porque a diferença de frequência agora já está em torno de 50 Hz, né? Então vai ter um ponto que elas se superpõem, anulando a amplitude da onda resultante, e mais uma vez aqui vai mais ou menos nesse ponto você vai ter a soma das duas ondas, e quando chegar nesse ponto aqui, vamos tentar parar nesse ponto, vamos observar, tá? Quando chegar aqui, opa, não consegui, acho que já passou um pouco, mas você observa que essa onda, quando ela atinge esse valor máximo negativo, essa aqui já está quase atingindo o valor máximo positivo, mas tem uma pequena diferença devido à frequência dessa onda vermelha ser maior. Vamos colocar agora um valor bem maior para as duas frequências. Então vou voltar à situação inicial, vou colocar isso agora como 700 Hz. Dá uma diferença de 200 Hz e vejamos o que vai acontecer. Então você vê que o fenômeno de modulação continua aparecendo, mas agora a diferença entre como se fosse assim, o comprimento de onda está bastante diminuído. Você vê essa distância entre dois pontos aqui, entre esse e esse, agora é bastante diminuído, né? Então observa o que vai acontecendo aqui, né? Então esse é o fenômeno conhecido como fenômeno de modulação. Ok, eu acho que já deu para entender. Vocês estudaram isso em física 2, né? Esse fenômeno em que as ondas se superpõem é o fenômeno de interferência. Ele vai ser muito útil para a gente no curso de física 4, mas lá na parte de ótica física, que inicialmente nós estamos falando apenas sobre as ondas eletromagnéticas, para mostrar como a luz é uma onda eletromagnética, né? Ao contrário do que se pensava na época de Newton.
mas o fenômeno que nós estamos vendo aqui, ele será discutido na parte da ótica física, um fenômeno conhecido como interferência, que é exatamente quando duas ondas se superpõem. Então vamos encerrar este aplete e a seguir discutiremos um outro fenômeno, que é a propagação de uma onda transversal em uma corda que está presa ou livre em uma das extremidades.